Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo da orientação a objetos. Agora que nós fizemos vários exemplos de classe, criamos na nossa sala de aula, classe telefone celular, classe televisão, classe casa, classe livro e assim por diante, nós vamos fazer agora o exercício 11, que é criar agora um cadastro de livros, ou seja, uma vez que nós temos a classe livro pronta, nós vamos criar os nossos sistemas. E aí você vai ver como que a partir de agora o seu código fica muito mais entendível e limpo, uma vez que você está usando orientação a objetos. Vamos para a nossa aula então? Começando aqui, exercício 11. Agora que já temos a classe livro pronta, faça o cadastro de livro, onde será possível adicionar um livro, remover um livro, pesquisar um livro pelo título e pelo autor. Vamos lá fazer então? Vamos abrir o nosso NetBeans. Então vamos começar aqui criando um novo projeto. Nós vamos utilizar para essa aula o Java Ent, ou seja, o mais básico de todos. Se você quiser usar com Maven, pode também. E aí você escolhe aqui, Java Application, aperta Next. Não se esqueça de marcar esse caixotinho para que ele crie a função main para você. E aí nós vamos dar o nome do nosso projeto, Projeto CAD Livro. E aí eu vou finalizar. Perceba que ele vai criar a classe main, a função main para a gente sozinho. Então olha aí, ele criou para a gente aqui o projetinho, né? Dentro de Source, ele criou um pacote com o nome do projeto CAD Livro. E aí se você quiser limpar aqui para ficar um pouco mais enxuto, pode, tá gente? Se quiser tirar esses comentários aqui, enfim, fique à vontade aí. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é a nossa classe livro, que nós não temos ela pronta aqui. Então, eu vou fazer ela um pouco mais rápido, por quê? Porque ela é o pré-requisito para fazer esse exercício, tá joia? Mas vamos lá, então. Eu te ensinei a criar um pacotinho para você colocar as suas classes ali dentro. É um início de organização, é claro que nas próximas aulas nós vamos melhorar isso, mas desde já eu já gostaria que você já soubesse criar um pacote para organizar os seus dados. Então nós vamos clicar aqui em cima do Source Packages com o botão direito Novo Java Package. Então eu vou colocar aqui como sendo classes, sempre em minúsculo, tá gente? Nome de pacote, e vou finalizar. Perceba que ele vai criar um pacotinho para mim e aí aqui dentro eu vou criar minha classe, que é o meu livro. Então eu vou vir aqui, New Java Class, escolher essa opção e colocar aqui classe livro. Pronto, finalizo. Ele vai criar a classe livro bonitinha aqui para mim. De novo, se você quiser apagar isso aqui, pode. Se quiser apagar isso aqui, pode também. Fica mais enxuto aí, tá joia? Perceba que a nossa função main está dentro da classe Projeto CAD Livro. Se você vier aqui, aqui está a sua função main. É aqui que nós vamos construir o que o exercício 11 está pedindo, que está aqui embaixo para você relembrar. Então, olha só, a nossa classe livro, vamos voltar lá, ele pediu para que a gente tivesse um título, um autor, o número de páginas e o preço desse livro. Então, eu vou criar aqui a minha classe livro com esses atributos. Ou seja, o título vai ser string, o autor vai ser string, o número de páginas vai ser um número inteiro e o preço vai ser um número double. Vou fazer isso aqui agora. Então, com o meu modelo do lado, eu vou vir aqui na classe livro e começar. Private string título, private string autor, private int pages ou páginas, vou colocar só page, private double preço. Então aqui eu fiz rápido e rasteiro os atributos da minha classe. Agora eu preciso construir, a primeira coisa é o construtor. Se você tem dúvida, dá uma olhadinha no nosso material aqui,
Como, por exemplo, a gente fez aqui no exercício anterior, né, o construtor da classe computador, o método preencher, o método imprimir, o método copiar e assim por diante. A mesma coisa a gente fez com a classe roda e é o que nós vamos fazer aqui agora com a nossa classe livro. Então, retornando aqui, eu vou criar o meu construtor público. O construtor tem o mesmo nome, idêntico. Eu gosto de usar essa palavra idêntico para que você saiba que do jeitinho que você escreveu o livro aqui, você tem que escrever aqui, tá? E aí o nosso construtor vai ser basicamente inicializar essas variáveis. Então, por exemplo, this.título, eu vou colocar, até corrigir aqui, pessoal. Vamos usar nome de atributo sempre como sendo minúsculo, tá joia? Começando sempre com minúsculo. Então, título com minúsculo, autor minúsculo, page e preço. Então, o título vai começar como vazio. This.autor eu coloco vazio também. This.page eu ponho 0 páginas. This.preço eu coloco 0.0 reais também. Beleza? Então o construtor basicamente vai ser isso, tá? Agora, a gente viu que a gente precisa criar os métodos de get e set. Então vamos criar aqui, ó. Vou criar um só aqui, os outros a gente vai mais rápido. Então vamos criar aqui público, vamos começar pelo get, tá? Get título. Então se eu vou pegar o título, eu vou retornar esse título. Qual que é o retorno? É uma string. Então, get título. Tem algum parâmetro, pessoal? Não tem nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu estou te pedindo para buscar o título. Eu não tenho que te dar nada para você ir lá buscar. É só te falar, eu quero o título. Então, basta eu fazer aqui dentro, então agora o return this.título do livro. Acabou. O método de set é o contrário, né? Ele também é público, porém agora eu te falo, ó, coloca isso aqui lá dentro do título. Você não me retorna nada, não precisa me voltar para falar, Zé, eu consegui colocar ou não consegui colocar, beleza? Então, ó, retorno void e o nome é set, o nome da sua variável, título. E agora ele recebe como parâmetro o quê? Um valor que vai ser colocado dentro de título. Então, o valor ele é do tipo string e eu vou colocar o mesmo nome idêntico, exatamente para aquilo que a gente conversou, né? Para a gente fazer aqui a utilização do this, ó, this.título recebe título. Ou seja, esse título que está de branco aqui é esse aqui. Se eu colocar um this na frente dele, significa que é esse título aqui, ó, da linha 6, beleza? Tanto é que o compilador já faz ele ficar de outra cor, ele fica roxo, tá joia? Então aqui, assim a gente termina o get set de título e vou dar um pause aqui e fazer os demais getters e setters. Então, pessoal, fiz aqui o get set de cada um dos outros atributos, tá? O que que nos falta agora? Nos falta agora criar o método de preencher e o de imprimir. Zé Rui, por que a gente faz esses métodos? Primeiro, porque a gente está treinando e aprendendo. Segundo, porque são métodos que possivelmente você vai precisar ao fazer qualquer exercício, como por exemplo o 11, beleza? Então vamos criar aqui o método de preencher. Público void preencher. Então para me preencher os valores título, autor, página e preço, tá? Então para isso eu tenho que conversar com o meu usuário. Eu vou usar então o systemout. Vou falar assim, ó, informe o título, dois pontos, e vou jogar isso aqui aonde? Dentro da variável this.título, beleza? Só que como que eu pego isso? A gente conversou que para pegar essa informação, nós temos que saber primeiro, essa informação vem de onde? Ela está vindo do teclado. Se ela está vindo do teclado, eu tenho que criar um robozinho, um scanner, para ficar olhando para o teclado para tudo que o usuário digitou. Então eu vou usar um objeto da classe scanner, que já está pronto, tá? No pacote Java útil, e eu vou chamar ele de leitor, tá? E vou dar aqui, ó, new scanner, e passando para ele o sistema de entrada do meu computador, que é o teclado. Por isso eu vou passar aqui, ó, system.in. Perceba que tem um erro aqui. Qual que é o erro? Passa o mouse aqui em cima que você vai ver, ó. Olha, eu não conheço a classe scanner. Então, se você clicar em cima, ele vai te perguntar: Zé Rui, você está querendo usar o scanner que está lá no pacote Java útil? Sim. Então, você clica aqui, ó, automaticamente lá em cima, ó,
Na linha 4 ele colocou import java-util.scanner. Perceba que agora parou de dar o erro na linha 22. Ah, mas ainda tem uma lâmpada. Tá, lâmpada é lâmpada, não é erro, beleza? Igual a gente brinca. Quando tem um warning, que é aquela interrogação amarelinha, o warning é o warning, não é erro, beleza? Então vamos seguir em frente. A gente parou aqui, ó, informe o título e nós vamos pegar e guardar dentro de título. Como que pega? Eu chamo então exatamente esse robozinho que eu acabei de criar, que é o leitor, ponto, eu falo assim, ó, next int, next double, ou seja, se tiver digitado um número inteiro, você pede para ele, pega o next double para mim, next int para mim. Se ele tiver digitado um número real, next double para mim. Nesse caso aqui é o next, porque o next, ó, se você der um Ctrl espaço, você vai ver, ó, ele retorna uma string para você, beleza? Eu costumo pegar também com o next line. O next line, pessoal, por exemplo, se você escrever ali o título do livro, como programar, ele pega tudo direitinho. Se você colocar só um next, ele vai pegar só a palavrinha como. Ficou claro? E agora, basta eu repetir o processo aqui para os demais. Pronto, assim eu finalizei o meu método preencher. Agora eu vou fazer o método imprimir, que é pegar todo esse conteúdo do livro e imprimi-lo na tela, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, público void imprimir, não tem parâmetro nenhum também, e é simplesmente usar o system out, né? Então vamos lá. Então aqui está pronto o método imprimir também. Falta algum, pessoal? Vamos olhar aqui, ó, construtor, preencher, falta o copiar, que é o também muito utilizado. Então vou criar aqui o método copiar, public void copiar. Basicamente eu recebo um elemento igualzinho a esse, que é do tipo livro, e eu costumo dar o nome para ele de outro ou outra, tá? Então vamos lá, eu simplesmente vou pegar aqui, ó, this.título desse, receber o outro.get título. Ou seja, eu vou pegar o título do outro e copiar para este. Da mesma forma, eu vou pegar aqui o autor deste e receber o autor do outro.get autor. Pronto, bem simples assim, tá? E para os demais aqui agora. Então, assim a gente finaliza a construção da nossa classe livro. Quer dizer que não pode ter outros métodos? Claro que não, pode ter quantos métodos você quiser e necessitar. Porém, para início de conversa, esses métodos são obrigatórios, tá joia? Então agora a gente retorna aqui para o nosso exercício que está pedindo o seguinte. Agora que a gente tem a classe livro prontinha, vamos fazer um cadastro de livro. Ou seja, as funcionalidades que ele quer é adicionar um livro, remover um livro e pesquisar um livro. Então, vamos começar fazendo um menuzinho em que será chamado sempre, né? Onde você pode escolher se você quer adicionar um livro, se você quer remover um livro ou se você quer pesquisar um livro. Vamos fazer essa função aqui. Então, a primeira pergunta é, aonde nós vamos colocar essa função de imprimir esse menu? Você concorda comigo que isso não faz sentido aqui na classe livro. Então o lugar dela vai ser aqui, ó, dentro da classe projeto CAD livro, aonde eu tenho a minha função main. Beleza? Então eu vou criar a minha funçãozinha aqui, ó. Basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma impressão na tela. Ou seja, então eu vou colocar aqui public static void imprime menu. E aqui dentro agora eu vou imprimir as opções. Então a primeira opção aqui vai ser inserir livro. 2, nós vamos colocar remover livro. E 3, pesquisar livro. Na verdade vamos ter que ter 3 e 4, né? Que a gente vai pesquisar livro por autor e por título. Vou colocar aqui título, entre parênteses. E 4, vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui vai ser por autor. Beleza?
e vai ser a opção 4 aí do nosso menu. Então assim a gente finaliza a nossa funçãozinha. Professor, por que tem aqui um static? Isso nós vamos ver mais adiante, que como nós estamos dentro de um método main que ele é estático, ele só pode chamar outros métodos que são estáticos também. Mas no momento certo nós vamos falar sobre esse estático com mais profundidade, tá? Por hora, simplesmente coloque ele aqui depois do public. Então agora eu vou começar o meu projetinho aqui, ó. Toda vez que eu começar esse sistema, né, eu vou jogar na tela para ele esse menu. Então basta eu chamar aqui, ó, imprime menu e começou a brincadeira. Aí ele vai ter que escolher uma opção. Para escolher uma opção, vamos até colocar aqui uma maquiagem mais legal aqui, ó. Vamos deixar aqui também a escolha da opção, né? Então, ó, escolha uma opção, 2 pontos. Que aí já vai ser impresso logo em seguida do menu, já vem ele falando, ó, escolhe uma opção para a gente aí. Agora, ao fazer isso, a gente vê que nós vamos ter que mudar esse retorno aqui agora, ó. Porque, por exemplo, quando eu imprimir esse menu, ele vai imprimir o menu e vai, como resposta, obter do usuário final o número 1, 2, 3 ou 4, que nós vamos entregar para a opção lá na função main. Então aqui nós vamos ter um retorno, ó. Nesse caso eu vou colocar inteiro e o que foi digitado eu vou retornar aqui, ó. Concorda comigo? Só que para retornar alguma coisa, o que a gente viu mesmo? Que a gente precisa de um scanner, porque isso aqui vai conversar com o usuário, né? Então scanner, leitor, new, scanner, passando o sistema de entrada, que é o teclado. E aí agora eu pego aqui, ó, return system, leitor.next int. O que ele me retornar aqui, ó, que ele vai ficar esperando, eu vou retornar para quem me chamou. Então eu vou colocar aqui, ó, int opção escolhida, né, recebe o imprime menu, tá? Aí a partir daqui é só brincar de if else, ó. Se a opção for igual a 1, o que nós faremos? Nós faremos a inserção, beleza? Se não, se a opção for igual a 2, nós faremos a remoção e assim por diante. Se igual a 3, nós faremos uma pesquisa por título. E se não, se a opção, está escrito errado ali em cima, a gente corrige, tá? For igual a 4, nós também faremos uma pesquisa, porém por autor. Vamos corrigir aqui que eu escrevi errado, opção. Então perceba que o meu sisteminha para fazer o exercício 11 está praticamente montado. Então agora a gente tem que pensar o seguinte, o exercício não nos pediu um cadastro de livros, ou seja, eu preciso ter uma lista de livros, concorda? Então nós temos algumas opções, ou a gente cria um vetor de livro, ou a gente pode usar, por exemplo, a classe que já está pronta, que é lista. Ou seja, uma lista de livros. Então, nesse caso, até para a gente conhecer, nós vamos utilizar o tipo que já existe no Java, que é o list. Então, eu quero uma lista de quê? Semelhante ao que nós fizemos lá em Aedes 2, estudando lista encadeada, lista contígua, lista duplamente encadeada e assim por diante. Aqui nós já temos pronto algumas dessas listas e a gente só pode usar, só precisa utilizá-la. Então eu vou usar aqui o tipo list e essa lista vai ser do tipo, pode ser cadeira, parede, chinelo. No nosso caso, essa é uma lista de livro, tá? Então o tipo da minha variável é uma lista de livro. Qual o nome que eu vou dar para ela? Lista livros. Mais intuitivo que esse, difícil, né? Então perceba que tem um erro aqui, ó. Por quê? Porque ele não conhece o list. Ou seja, você precisa importar a classe list para você utilizá-la. Então, você vai vir aqui, ó, add import Java útil, ou seja, a lista que nós vamos utilizar está dentro do pacote útil list lá do nosso Java útil. Então, simplesmente fazendo isso já está ok. E a classe livro ele também não conhece, porque a classe livro está no outro pacotinho. Então, vamos pedir ele para importar também, ó. Perceba que o nosso import está ficando bonito, ó. Classe livro, classe útil, beleza? E faltou aqui também, que eu estou vendo, ó, importar o
scanner. Então, importei também ali, acabou os nossos erros. Podemos voltar para lá. Nós vamos estudar lá na parte da aula 10, se eu não me engano, sobre herança, que o tipo list, na realidade, ele é uma classe abstrata. Nós vamos conversar isso mais adiante. Porém, ele pode, quando você usa uma classe abstrata, você pode criar vários tipos advindos dele. Como, por exemplo, nós vamos fazer um new, não usando assim, ó, lista, livros, o intuitivo seria isso aqui, né? New list, abre e fecha, parênteses, não é assim? Só que não pode fazer isso, porque o list ele é um tipo abstrato, nós vamos ver mais adiante. Olha lá, ó. List is abstract, cannot be, ou seja, ele não pode ser instanciado, tá? Então, nós temos que escolher um dos tipos. Um dos tipos que eu gosto é o array list, beleza? Então vai ser dessa forma aí. Professor, precisa escrever livro aqui de novo? Não. Mas como nós estamos começando, eu vou escrever novamente. Ou seja, eu estou dando um new, ao invés de ser list, eu estou usando array list. Professor, poderia ter usado aqui array list para me entender melhor e saber que esse tipo é esse mesmo? Pode. Mas já vamos aprender do jeito certo aqui, mais bonito e mais elegante. Normalmente você declara como sendo uma classe abstrata e cria ele como sendo uma classe concreta, uma subclasse dele, beleza? Isso aí nós vamos conversar mais adiante. Então, a partir da linha 33 aqui, ó, daqui para baixo agora, eu tenho uma lista de livros prontinha para usar. Ó. Lista de livros. Se eu quiser adicionar, o que você imagina que deve chamar esse método? Adicionar, não é? Só que em inglês, ó, ponto, lá, add. Se eu fizer isso aqui, entregar no lugar de um objeto do tipo livro, ele já vai adicionar para você na lista. Ah, Zé Rui, mas aqui a gente não precisa preocupar com o tamanho da lista, não? Não, aqui ele faz dinâmico. À medida que você vai adicionando, ele vai aumentando e diminuindo. Lembre-se, se você fez a disciplina de AEDS 2 lá comigo, de listas, a gente via que isso era uma dor de cabeça muito grande, né? A gente tinha que aumentar a lista, a gente que tinha que diminuir a lista antes de adicionar um novo elemento. Então, com isso aqui na mão, nós temos uma ferramenta muito boa, né? Então, vamos lá, ó. Se o cara escolheu a opção 1, ele está inserindo um novo livro. Então, simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Lista livro, do jeito que a gente fez ali, ó. Add o livro. Só que, cadê o livro? Eu tenho que pedir, tenho que conversar com o usuário, não tem? Então, eu vou conversar aqui, ó. System.out, fala, ó, informe os dados do livro. E aí, agora eu vou declarar a variável livro, né? Pode ser antes ou depois. Eu vou colocar antes aqui, ó. Livro, L1, new livro. Declarei um livro. E agora eu vou pedir para preencher ele. Como que pede para preencher? A gente já não criou aqui, ó, o método preencher dentro do livro? Porque senão é muito comum vocês fazerem o quê? Começar aqui agora, ó, informe o título, informe o autor. Não, tá pronto, ó. L1.preencher. Esse método aqui vai fazer o preenchimento, que é chamar aqui, ó, e executar todas essas linhas aqui. Ok? Uma vez que o livro está preenchido, basta eu adicionar ele aqui, ó. Lista de livro, add L1 para mim aí. Então pronto, ó, opção 1 finalizou. Eu crio um livro e peço para preencher esse livro. Se você quiser, podemos até fazer assim, ó. Levar essa informação aqui lá para dentro. Ó. Faz assim, ó. System.out e escreve aqui a mensagem, ó. Preenchendo os dados de livro. Pronto. Ficou uma maquiagem legal. Agora você pode vir aqui, ó, e tirar esse cara daqui. Concorda comigo? Basta você criar o livro L1 e chamar o método preencher dele. E em seguida adicionar. Trabalhar com orientação a objetos, esse aqui que é o seu código. É ou não é muito mais limpo e muito mais intuitivo? Concorda comigo? Vamos fazer agora o remover. Já que a classe lista está pronta, imagino eu que deve ser lista de livros.remove alguém. Concorda comigo? Então, nós não conversamos, o exercício não pediu hora nenhuma que a remoção vai ser pelo nome do livro ou pelo autor, né? Não falou nada disso. Então nós vamos ser seletivos aqui e escolher, por exemplo, a remoção por meio de um título, por exemplo, tá? Então, para isso, você concorda comigo que para eu remover alguém, eu tenho que encontrar alguém aí dentro.
Então, por isso eu vou pular para a opção 2 e vou fazer a opção 3, por exemplo, que é pesquisar um livro. Depois que eu pesquisar um livro, eu vou fazer a mesma coisa ali para remover. Concorda comigo? Então, vamos lá. Para pesquisar um livro, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que perguntar para o cara, né? System Out, informe o título. Pronto. O que ele te informar aqui, nós vamos capturar e pesquisar. E aí, pessoal, eu vou simplesmente declarar aqui de novo o scanner. Fiz um Ctrl+C lá em cima, trouxe para cá. Como eu sei que na hora de pesquisar por autor eu vou usar também, eu vou declarar esse scanner não dentro do if, tá? Mas vou declarar ele aqui fora, que aí qualquer uma dessas opções consegue enxergar o leitor, beleza? Então agora eu vou pegar o título que foi informado, né? Leitor.next line, que aí pega a linha inteira, e vou jogar isso. Opa, só uma instância a mais ali. E vou jogar isso dentro de uma variável qualquer que eu chamar aqui de string title. Vou deixar em inglês só para diferenciar aqui que esse aqui foi informado. Então agora eu tenho na mão o título do livro. Por exemplo, como programar em Java. É o título que eu tenho que procurar agora na minha lista. Como que eu procuro na minha lista, pessoal? Usando o famoso for, né? Int i igual a 0, igualzinho C++, tá, gente? Menor igual. Qual que é o tamanho da minha lista, professor? Qual que é o tamanho da minha lista? Olha que coisa boa. Nós não sabemos. Se nós não sabemos, porque a gente não está preocupado com isso, né? A classe lista já existe, então a classe lista tem que me falar o tamanho dela. Então, você vai digitar aqui, ó, lista de livros, ponto. Qual que é o seu tamanho, lista? Como é que fala isso em inglês? Qual é o seu size? Só que eu vou até size menos 1, beleza? Se eu começo de 0, eu vou até n menos 1, indo de 1 mais 1. Tranquilo? Agora eu vou perguntar, o livro tal, você é o que tem o título que foi me informado? Não. Você é o título que está procurando? Não. Você é o título que estou procurando? Sim. Então eu pego ele e retorno ele que eu encontrei. Senão eu vou dar uma mensagem falando que não está aqui, tá? Então eu vou ir livro por livro, pesquisando se o título é igual ao que acabou de ser me informado. Então eu vou pegar aqui, ó, livro, li, recebe o quê? Lista de livros, ponto, get. Get é como se eu estivesse acessando o meu vetor. Se isso aqui fosse um vetor, eu estaria fazendo assim, não é? Ó? Livros, índice, i, não é? Só que lista de livros não é um vetor. Ele é um objeto da classe lista. Então, se é um objeto, eu faço acesso usando o get i e não mais dessa forma aqui, ó. Se eu tivesse declarado lá em cima uma lista de livros, um vetor de livro, desculpa, aí seria desse jeito aqui. Mas eu não estou usando o vetor, eu estou usando a classe list, tá? Então aqui eu pego, ó, lista de livros get_i, jogo dentro de li e agora eu vou perguntar, ó, se o título que acabou de ser me informado foi igual ao li.getTítulo, eu acabei de encontrar o cara. Beleza? Se não, eu não encontrei. Então, vou parar aqui, ó. No Java, pessoal, tem uma outra forma de fazer isso aqui, essa verificação, que é usando o método equal. Se você quiser deixar desse jeito, vai funcionar. Mas para ficar mais bonito, você pode usar assim, ó, title.equals. Olha lá, ó. Você está perguntando se esse título é igual ao conteúdo desse título aqui que está no li. Beleza? Todas as duas soluções são idênticas e funcionam. Desculpa, são semelhantes e funcionam, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, que é o jeito mais tradicional de comparar uma string com a outra. Se ele encontrou, você vai retornar aqui para ele, ó, livro encontrado. Se você quiser, você pode até pegar e retornar esse livro se fosse uma função. Mas no nosso caso aqui, nós só estamos falando que encontrou ou não encontrou, tá? Então eu vou simplesmente mandar aqui, ó, li.imprimir, que aí ele imprime todas as informações do nosso livrinho ali. Beleza? Agora, se eu for fazer a opção 4, é a mesma coisa da opção 3, concorda comigo? Ó, vou até copiar aqui, ó, e colar. Só que agora, na hora de pesquisar aqui, ó, eu vou pesquisar por autor, informe o autor. E aí aqui eu vou mudar esse nome de título para autor. Eu vou de novo passar livro por livro. E aí ao invés de perguntar se é o título, eu vou perguntar se é o autor
é igual ao li_get_autor. Beleza? Aí você pode escrever de novo, livro encontrado, o autor encontrado, né? Autor encontrado e o livro é esse cara aqui. Aí aqui, alguém pode falar, professor, mas existe mais de um autor para diferentes livros, concorda? Eu tenho um autor, José, pode ter escrito o livro A e o livro B. E aí, como que funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma, ele vai imprimir todos os autores que ele achar com esse nome. Então, tanto essa solução quanto essa vai imprimir mesmo se tiver livros com títulos iguais, vai imprimir todos eles, porque eu não mandei parar hora nenhuma, e com mais de um autor por livro também. Tá joia? Então agora só falta fazer a remoção. A remoção, você concorda comigo que vai precisar de pesquisar, tá aqui então, eu vou pesquisar por título. Então, ó, informe o título, pega o título, pesquisa. Só que agora, ao invés de imprimir esse cara, ó, encontrei o livro que eu quero. Eu vou agora remover ele. Então, vou fazer aqui, ó, lista de livros, ponto, remove, olha lá, o objeto em questão. Quem que vai ser o meu objeto em questão? O LI. Entenderam, então, por que eu fiz a opção 3 e depois a opção 4? Antes de fazer a opção 2? Por quê? Porque para remover alguém, eu tenho que encontrar primeiro esse cara. E aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Ó. Ao invés de encontrar o livro e imprimir, como a gente fez aqui, ó, eu peguei esse livro e removi ele da lista. Muito legal, né? Vamos rodar isso aqui agora para ver se funciona? Então tá aqui, ó. Chegar aqui para o lado aqui, e a gente consegue brincar melhor com isso aqui. Então, ó, opção, eu vou inserir um livro, eu vou remover um livro, ou eu vou pesquisar um livro. Por exemplo, eu vou inserir um livro. Ó. Então, informe o título. Vou chamar aqui de livro A. O autor vai ser o José. O número de páginas vai ser 30. E o preço dele vai ser R$50. Então, acabou o meu projeto. Olha só. Por que que acabou? Acabou porque, de fato, eu não coloquei isso aqui dentro de um do while, né? Para ficar repetindo constantemente. É o que nós fizemos lá nas disciplinas anteriores. Então, o que falta aqui? Senão, o meu projetinho, ou melhor, o meu programa, vai funcionar só uma dessas opções e não vai ser, de fato, o que o exercício me pediu, que é um cadastro de livros. Se é cadastro, eu tenho que toda hora escolher opção 1, 2, 3, 4 e ter a opção também de sair. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, vou dar um Ctrl C aqui, colocar uma opção a mais aqui, que vai ser a opção 0. Que vai ser a opção sair do sistema, tá? E agora, eu vou colocar aqui, ó, tudo isso aqui, ó, do while, até aqui no final. Ou seja, repita isso tudo enquanto a opção for diferente de 0. Eu vou repetir isso aqui toda hora, tá? Vamos arrumar isso aqui. E aí, para isso funcionar, a gente tem que colocar aqui a opção aqui fora, né? Declarar ela aqui fora desse escopo, tá? Vai ficar mais correto agora. E a gente coloca aqui como 0 para inicializar ela e pronto. Então agora o do while vai fazer com que isso aqui fique acontecendo constantemente até essa opção for 0. Vamos rodar aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Então, ó, vou digitar aqui a opção 0, ó, o sistema tem que acabar. Acabou. Vou agora fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu vou inserir um elemento agora. Ó. O livro A, do autor José, páginas 30, preço R$50. O que você quer fazer de novo? Ah, agora eu estou querendo inserir outro livro. Agora é o livro B, do autor Rui, tem 40 páginas e ele é R$40. Então, na nossa lista tem 2 livrinhos lá dentro, não tem? Qual a opção que você quer aqui? Eu quero a opção de pesquisar por livro, pelo título. Então, ó, escolha uma opção e forma o título. Vou colocar aqui, livro B. Ah lá, ó, ele encontrou, livro encontrado, título livro B, autor Rui, páginas 40, preço 40. E fico brincando aqui. Agora, se eu colocar a opção 0, ele vai sair fora aqui. Beleza, pessoal? Então, perceba que agora sim a gente resolveu um exercício legal. Até então, no exercício aqui de 1 até 10, a gente estava só criando classes sem utilizar essas classes. E aí muitos perguntaram, professor, mas a gente tem que fazer o método preencher, imprimir. Sim, porque ó,
em qualquer programinha que você for fazer, você vai precisar de copiar de um para o outro, você vai precisar de imprimir na tela, de preencher esses caras. Então, por isso que aqui é só o básico do básico, que são esses métodos que eu coloquei aqui, ó. Construtor, get set, preencher, imprimir e copiar. Tá joia? Então, esse exercício 11, a gente finaliza ele por aqui. E, semelhante a ele, eu deixo para vocês fazerem, por exemplo, um cadastro igualzinho de música. Ou um cadastro de filme. Então, faça aí pra gente e qualquer dúvida, comente embaixo. Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas. Eu acho que vale um joinha, né? Passo a passo que nós fizemos aí. E até a próxima. Valeu!